Será que finalmente vamos colocar conteúdo dentro do MongoDB? Ainda não. Vamos lá. O MongoDB ele é um banco de dados de documento, né? É um banco não relacional e ele armazena documentos no tipo chave valor, no formato JSON. Só que para poder fazer essa conexão, a gente está usando uma biblioteca chamada Mongoose. E o Mongoose, ele espera que a gente utilize o que é chamado de esquema. Seria, entre aspas, assim, o mais próximo possível a uma tabela. Ou seja, a gente diz qual é a estrutura de dados que nós vamos armazenar no Mongo, e aí ele consegue gerenciar isso aqui para gente, tá? Ou seja, ele retira algumas basicamente é como se ele estivesse ocultando algumas funcionalidades para deixar mais fácil para a gente manipular os dados. E o que nós vamos fazer agora vai ser criar o primeiro esquema, o esquema portfólio. Então, vou voltar aqui no back-end, vou criar uma pasta chamada models. E dentro desse models, eu vou criar um arquivo chamado portfolio.js. Aqui eu estou chamando portfólio com P maiúsculo, porque vai ser a minha entidade, tá? De portfólio. E o que é o esquema no MongoDB, ou aqui através do Mongoose? Nada mais é do que uma explicação para o sistema de como é um portfólio, nesse caso. Tá? Então, eu vou fazer aqui, acho que fica um pouquinho mais claro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer const mongoose é igual a require mongoose. Opa! Porque o esquema nós vamos extrair de dentro do mongoose. Então vamos lá, require mongoose. Legal. E eu vou extrair o esquema daqui de dentro, então eu já posso. Aqui é legal, eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso fazer, por exemplo, const, aí esquema com letra maiúscula é igual a mongoose.esquema, tá bom? Posso fazer assim, porém, você está vendo que o esquema do lado esquerdo é o mesmo do objeto aqui? Quando é assim, eu posso usar um destructuring. Eu posso fazer isso aqui, ó, const, e aí eu retiro o esquema de dentro do mongoose e já coloco ele dentro de uma variável aqui, uma constante, tá bom? As duas formas fazem exatamente a mesma coisa. Como a gente vai fazer muito isso aqui ó, dentro do React, então já vamos começar a aquecer e eu vou usar então essa segunda maneira aqui, tá bom? Então, const esquema entre chaves é igual a mongoose, significa que eu estou criando uma constante chamada esquema e ele é igual a mongoose.esquema, ok? E aí eu vou criar então agora um portfólio esquema, ele é igual a um new esquema. Então, esse cara aqui, eu estou criando um novo, né, uma instância dele, e ele recebe um objeto, tá bom? Então, deixa eu ponto e vírgula aqui. E no final, bom, no final eu mostro daqui a pouco. Então, criei aqui o objeto, e esse objeto ele vai descrever o que eu quero armazenar num portfólio. Então, por exemplo, um portfólio ele pode ter um título. Vou colocar em inglês já, né? Então ele pode ter um título. E esse título vai ser do tipo string. Legal, né? Eu posso ter uma descrição, description. Description. E essa descrição também vai ser do tipo string. E eu posso ter aqui, por exemplo, a data que ele foi gerado. Então, created at. E aí ele vai ser do tipo date. Eu já posso colocar aqui, por exemplo, date.now. Acho que é uma função. Posso fazer desse jeito. Legal, isso significa que quando eu estiver manipulando um portfólio, eu preciso dar para ele um título, uma descrição e a data de quando ele foi criado. Simplesmente isso. Eu estou descrevendo daqui para frente, sempre que eu chamar a biblioteca Mongoose e falar Mongoose, eu quero um portfólio, legal. Então é um título, uma descrição e a data de quando ele foi criado. E aqui no final eu posso fazer um mongoose.model. Então, eu tenho o esquema, vou gerar o model. O model é como nós vamos acessar ele lá por fora. E ele vai reconhecer. Bom, vocês vão ver, eu vou criar um nome para esse model. O nome dele vai ser
portfólio. E o que que esse model vai ter? Um portfólio esquema. Okay? Isso é o que eu vou exportar, então eu vou colocar aqui um module.exports é igual a esse cara aqui. Tá bom? Opa, desculpa, o ponto e vírgula no final da linha. Ou seja, em qualquer rota agora, a partir do app, né, que é onde eu fiz a configuração do MongoDB, que eu quiser gravar ou ler alguma coisa do portfólio, eu simplesmente falo, por exemplo, portfólio.getOne ou findOne, e ele vai conectar lá no banco e vai ver se existe algum portfólio e ele vai trazer para mim título, descrição e created at. Ou se eu for criar um, eu falo lá portfólio.new e passo para ele o título, uma descrição. Não preciso passar o created at, porque ele já está com um valor padrão aqui. Enfim, é isso que ele vai gravar para a gente, ou seja, o esquema descreve como que é a estrutura de um registro no MongoDB. Mas eu posso fazer mais. Isso aqui é o básico, tá? A gente pode avançar um pouquinho mais e deixar a coisa um pouco mais divertida. E eu acho super bacana. Bom, eu digo divertido, mas o que eu quero dizer mesmo, vocês vão ver, a gente consegue entrar com mais detalhes. Em vez de dizer simplesmente string, eu posso passar para ele um objeto. E nesse objeto eu posso dizer, então, que ele vai ser o type string, e que ele vai ser, por exemplo, required true. Ou seja, para gravar um portfólio, eu preciso de um título. Se eu não tiver um título, isso não é um portfólio para mim e ele rejeita, tá bom? Eu estou dizendo que o título é obrigatório. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para descrição, por exemplo. Então, eu posso fazer aqui que a descrição, ele vai ser do type... Opa! Ele vai ser do type string e também vai ser required true, por exemplo, tá bom? O created at eu vou fazer um pouquinho diferente. O created at eu vou falar que ele é do type date. Ele não vai ser requerido, não vai ser obrigatório, e eu posso colocar aqui, por exemplo, um valor default para ele. Então, se eu colocar aqui, ó, default, dois pontos, eu vou falar que o default dele é date.now. Ou seja, a data do momento em que esse registro for criado. Legal? Salvei. A gente pode colocar outras coisas, por exemplo, o título ele pode ter no mínimo 5 caracteres e no máximo. Enfim, é bem legal que a gente. Acho que. Oh, meu Deus, se eu colocar uma vírgula aqui. Se eu começar a escrever aqui, por exemplo, max. Tá vendo? Eu posso colocar tamanho máximo, tamanho mínimo. Então, ele coloca aqui várias coisas bacanas aqui. Basta você colocar uma letra e ele vai tentar fazer o autocomplete. Mas, para a gente começar, a gente vai começar com isso daqui. Um comentário, isso daqui não é o nosso portfólio final. Ao passar do tempo, a gente vai voltar aqui e vai adicionar coisas, tá? Por exemplo, eu vou criar uma imagem, vou querer colocar tags, mas isso a gente vai perceber quando estiver fazendo o front-end. Eu estou simulando aqui como se a gente não soubesse exatamente o que está fazendo, senão o curso vai acabar ficando muito cansativo. A gente vai ficar metade do curso inteiro somente no back-end e a outra metade no front-end. Eu quero construir o suficiente aqui para a gente já ir para o front-end, criar React, e aí vai ser legal, que conforme a gente for criando o front-end no React, a gente vai percebendo, puxa, se tivesse isso aqui ia ser legal. Aí a gente volta no back-end, acrescenta o que quer que seja, vai no front-end e implementa. Então eu quero fazer como se fosse um projeto mesmo, e a gente vai adicionando as coisas conforme o projeto for progredindo, tá bom? Então, para começar, no mínimo, título, descrição e a data que ele foi criada. Depois a gente pode pensar em autor, comentários, etc., qualquer outra coisa. Mas para começar isso daqui. Então, um esquema, a gente está importando a biblioteca Mongoose para extrair o esquema dentro dessa biblioteca. Estou criando aqui uma constante chamada portfólio esquema, que então é o esquema do portfólio. Então eu estou fazendo uma instância do esquema e estou dizendo que ele vai ter um título que vai ser string. Se por exemplo tivesse alguma coisa que fosse numérico aqui, supondo que eu fosse colocar aqui quantidade, supondo, eu poderia dizer aqui que ele é, oh meu Deus, que ele é number, por exemplo, tá bom? Mas nesse exemplo a gente não vai ter.
Então, estou dizendo que ele vai ter um título do tipo string, ele é requerido. Se não colocar, ele não grava. Estou dizendo que ele vai ter uma descrição do tipo string, também é obrigatória. Se não tiver, ele não grava. E estou dizendo que ele vai ter uma data de criação, né, created at. Ele é do tipo data, que se eu passar uma data, ele usa a data que eu passei. Se eu não passar, ele vai usar a data do momento da criação. Estou exportando esse módulo porque a gente vai usar ele lá dentro das rotas. E estou dizendo que ele vai ser um model chamado portfólio. O que exatamente isso quer dizer? Lembra no nosso MongoDB, a gente tem um cara aqui ó, chamado Collections. Infelizmente ainda não tenho nenhuma collection, a gente vai ter logo mais. Desculpa. Mas basicamente esse portfólio é como se fosse um elemento dentro de uma tabela e ele vai respeitar este esquema. Então, quando eu crio um model, eu digo o nome do model e qual é o esquema que ele tem que respeitar. Basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai finalmente, aí sim, pessoal, não, a gente vai gravar conteúdo no banco na próxima aula utilizando esse esquema que nós criamos agora, ok? Então, vejo vocês daqui a pouquinho.